Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Saúde em Suas Mãos. Você já é inscrito? Se inscrevam, compartilhem, vamos aí divulgar essa importância que é a saúde, né? Saúde é esse bem maior, essa preciosidade. Então vamos já compartilhar com quem você conhece, seus amigos. E hoje, nosso episódio está aqui imperdível. Chegando o verão, todo mundo quer estar com o corpo em forma, pele bonita. E nosso podcast é sobre isso. Você sabe o que é colágeno? Que proteína é essa maravilhosa que constitui nosso corpo? Por que tanto se fala tanto em colágeno? O que é finalmente colágeno? Como a gente vai fazer para ter esse colágeno maravilhoso, essa pele bonita, saudável? E hoje eu tenho a alegria aqui de receber Miriam Dantas, nutricionista, que tem uma grande experiência com moduladores frequenciais, com colágeno quântico. Então, aqui, Miriam, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Saúde em Suas Mãos. Obrigada, Telvina. É muita honra para mim estar aqui com você nesse momento. Maravilha. Miriam, a gente está num mundo hoje, né, de muita foco, né, na estética, né? As pessoas muito preocupadas Sim. com a estética, cada dia mais procedimentos estéticos, né? E essas harmonizações faciais, e todo mundo quer ter a boca de Angelina Jolie, mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? A beleza, ela tem que vir de dentro, né? A gente tem que repor, né? O básico, né? As pessoas querem ter uma pele bonita e às vezes esquecem de fazer uma coisa tão simples que é tomar água, o melhor hidratante que a gente pode ter para a pele, né? Seria isso. Então, as pessoas às vezes ficam confusas, né? Então, finalmente, né, a gente falar sobre o que é colágeno, que é essa proteína, né, que sustenta o nosso corpo, né? Nós somos compostos, né, de água, como o planeta, né? 60%, 70% do nosso corpo é água, e quando a gente tira a água, praticamente fica essa matriz proteica, né? E as pessoas acham que colágeno é só na pele e é só no rosto, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa demanda aí desses colágenos, né? Pois é, Telvina, o pessoal está muito preocupado apenas na beleza externa, né? Esquecendo que ela vem da beleza interna, do equilíbrio da saúde. Né? Que sem a saúde a gente não vai ter beleza. Pode fazer 1000 procedimentos e eles não vão ter tantos bons resultados se a pessoa não estiver saudável, né? E quanto ao colágeno, o colágeno é importantíssimo. Também as pessoas acham que colágeno é só para a pele, né? Vou tomar colágeno para minha pele ficar maravilhosa. Não, o colágeno, como você falou, está no nosso corpo inteiro. Né? As nossas artérias, as nossas veias estão lá, precisam do colágeno, né, para se elastecer bem. Né? Os nossos órgãos todos têm o colágeno para sustentar. E isso a gente vai perdendo com a idade, né, com o envelhecimento. Então, a Physioquantic, que é uma empresa que trabalha não só com colágeno, principalmente com esses moduladores maravilhosos, esses frequenciais incríveis, também tem o Colamin. Que o Colamin, ele é matéria, porque tem o colágeno, né, a proteína em peptídeos, que é muito mais fácil de absorver, né? Mas o Colamin também tem um plus da empresa, porque ele é energizado, a matéria-prima dele. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a absorção do colágeno vai se dar muito melhor no nosso organismo, né? Favorecendo todo o nosso corpo. E uma coisa que eu quero dizer é que o colágeno ele não vai logo para a pele, né? Quando ele entra no nosso corpo e o corpo recebe aqueles peptídeos, eles vão para onde mais está precisando o corpo. Depois de preencher o corpo com colágeno, todos os órgãos, né? Então é que ele vai para a pele, que ele vai para os cabelos, né? Pois é. E aí, assim, vamos organizar as ideias, né? Sim. Veja, o que é colágeno, né? Que é uma proteína,
grande estrutura. É o tecido de sustento, é quem sustenta o nosso corpo. Isso. Né? Então, os órgãos são feitos de colágeno, temos mais de 20 tipos de colágeno, né? Tipo 1, tipo 2, que são mais conhecidos, que é a questão da pele. Mas a gente tem que ter o colágeno, o nosso corpo produz colágeno, né? Normalmente. Só que a partir dos 25, 30 anos, a gente começa a diminuir essa produção. E o corpo é sábio, ele não vai deixar faltar o colágeno nas artérias, no coração, no pulmão. Então, ele vai tirar, né, digamos, de onde é menos nobre. Exatamente. Então, pele, cabelo, então vem o cabelo branco, vem, né, as rugas e essa flacidez, então vai despencando, como diz a história, né? Como ele é um tecido de sustentação, à medida que a gente vai perdendo, então a gente vai perdendo essa sustentação. É um tecido de sustentação. Então a gente precisa fazer o quê? Suplementar o colágeno. A partir dos 30 anos, acho que seria o ideal. Exatamente, é o que a gente recomenda. E tem muitos produtos hoje disponíveis, né, nesse formato. Mas, realmente, essa empresa, né, a Fisioquântica, ela tem uma tecnologia, né, Quantum Health específica. Então, ele vai, através dessa tecnologia, como você falou, ele vai repondo o colágeno onde está precisando o corpo. Ele não vai para a pele, né? Com certeza ele vai chegar na pele. Vai chegar. Né? E dependendo, né, do tempo que você comece a usar, se você vai usar o colágeno a partir dos 30 anos, isso é o ideal. Mas se você não conseguir, começar com 40, com 70, com 80, claro que... Outra coisa importante, quando a gente faz o colágeno, não é só a pele, né? Eu, como sou ortopedista, existe a osteoporose, então é muito importante também, né, para os homens, homens também, né? Colágeno não é só para as mulheres, os homens também fazem parte desse grupo, né? Eles também é um tecido de sustentação masculino e feminino. Claro que a mulher com a menopausa isso acentua um pouco mais, então não é só a pele. A pele é um reflexo, a gente precisa também, inclusive, evitar a osteoporose. E quem tem osteoporose, quando começa a fazer o colágeno, precisa de mais ou menos, acho que uns 2 anos para repor aquela estrutura, porque o corpo da gente se renova diariamente, né? Então, a pele se renova diariamente. Mas também não é um milagre, né? Não existe milagre. A gente precisa fazer uma nutrição anti-inflamatória, pouco açúcar, que faz uma coisa chamada glicação, que envelhece a pele, né? Acelera o envelhecimento, né? Envelhecer todo mundo quer, né? Teovina, agora, que aquilo é saúde... Né? A saúde é que traz a beleza, né? Exatamente. Então, é um reflexo, É um reflexo. Exatamente. A beleza, né? E a beleza autêntica, né? Ser quem você é, né? Assim, vamos fazer procedimentos, sim, mais ou menos possível, né? E valorizar as suas características, né? Não ficar copiar ninguém, né? Vamos ser mais autênticos, né? Deus cria, né, a gente tão individualizado, tão único, né? Então, vamos manter essa autenticidade, né? Essa verdade nossa. E outra coisa interessante, que também não é só colágeno, né? A pele precisa de vitamina C, de vitamina A, inclusive na própria formação, né? Já vem selênio também, que é um antioxidante maravilhoso, né? Complexo B. A vitamina B5. B5, né? Então, assim... a pele e anexos, né? Então, cabelo, unhas, tudo isso é um reflexo da saúde do corpo. E a pele é o maior tecido, né, que a gente tem no corpo, né? Reveste, não é só a pele do rosto, tem colo, as mãos, né? Que todo mundo se preocupa muito com o rosto, mas quem define nossa idade são nossas mãos, né? Então, começa a surgir umas manchinhas na pele, tudo isso é a ausência do colágeno, né? Então, tem a visão também, sofre muito com a falta do colágeno. Então, assim, o colágeno é muito além de pele, é muito além de estética, não é? Exatamente, é de saúde mesmo. E engana-se as pessoas que só começam a tomar colágeno, como eu, por desconhecimento, porque eu fiquei na menopausa muito cedo, mas desconhecimento de colágeno, essas coisas, não comecei a tomar rápido, né? Então, as pessoas, às vezes, começam tarde, como eu, então é muito mais lento o resultado, mas temos resultado. Mas é mais lento, né, do que uma pessoa que começa aos 30 anos. Sim, né? é o ideal, e outra coisa, né? não é para tomar um vidro. Compra um vidro de colágeno e acha que ali vai ter... Quer ver já externamente, porque só estão comprando para a pele. Então, acham que, né, com o vidro vai resolver. Ela não resolver, eu vou deixar.
porque é o uso contínuo, né? Porque se a gente está perdendo o colágeno... É tudo que você falou mais ou menos, já. né, em torno de 1% que a gente vai perdendo. Então, se a gente considerar, né, que uma pessoa de 30 anos chegou aos 50, não fez ainda a suplementação do colágeno, ela vai ter aí 20%, 15% de perca. Isso. Então, a gente precisa fazer um tempo de reposição do que perdeu. Exato. E depois precisa fazer a manutenção. Porque continua perdendo. No início, nessa fase assim, como foi a minha, então precisa tomar mais para poder ajudar nessa reposição que já estava bastante diminuída, né? O colágeno. E é importante saber também que, assim, a reposição, tem muito, mas para que suplemento? A gente precisa. Hoje, infelizmente, na nossa dieta, a gente não está fornecendo tudo que é necessário. Então, a gente precisa suplementar um colágeno, a gente precisa suplementar vitamina D, praticamente, né? A vitamina D com a K2, que isso é importantíssimo, é uma suplementação importante, porque a gente não está mais, né, se expondo ao sol, o sol, né, vida, mas está todo mundo hoje no seu estilo de vida, não permite isso. Um ômega 3 também, que é extremamente importante para a gente nutrir essa nutrição anti-inflamatória, vitamina C. Então, não existe milagre, né? A gente precisa tomar água, né? Sim, hidratar essencial. bem. Então, isso é um conjunto, né? É um estilo de vida, que a pele vai ser um reflexo. Exatamente. Como é que a saúde de nós está, né? As mãos falam muito, né? Porque a mão tem a unha, né? Tem a pele, tem tudo. Então, se a gente está com a mão bonita, saudável, isso já é um grande sinal que a saúde está mais ou menos bem, digamos assim. E quando a gente faz essa reposição, né, de colágeno, a gente também está evitando de estar fazendo também tantos procedimentos, né? Exato. Estéticos, né? Porque, claro que tudo tem seus riscos, né? Tem suas complicações, né? Essas ruguinhas da vida, né? Normais. Vamos envelhecer de uma forma mais natural, né? Tem tanta mulher bonita, né? Com uma beleza mais saudável, né? Maite Proença usa muito esses produtos, né? Os moduladores frequenciais. Bruna Lombardi. Tive a alegria de encontrá-la, né? Nos congressos da terapia quântica. E outra coisa interessante é que hoje a gente tem que valorizar as coisas que temos. E essa empresa, a Fisioquântica, é uma empresa brasileira com essa tecnologia, não é americana, não vem da Europa, não vem dos Estados Unidos. Mais de 20 anos já. Existe há mais de 20 anos, né? Tem mais de 10 anos de congressos. Sim. E as pessoas não conhecem. É impressionante isso, né, Miriam? E eu tenho um caso muito interessante, que foi uma paciente, né? Uma senhora que estava com problema no joelho, com indicação cirúrgica, com muita dor, e sem querer fazer o tratamento cirúrgico, eu fiz, né, os quânticos para ela, né, dos moduladores frequenciais, fiz a suplementação, inclusive o colágeno. E foi muito interessante, porque quando eu fiz essa avaliação, acho que 4 meses depois eu fui revê-la, né, e ela estava mais jovem. Foi impressionante. Então, as pessoas querem fazer tudo rápido, ter um resultado rápido, mas a gente precisa de um tempo, 3, 4 meses, é um tempo mínimo, que a pele se renovar. Não é isso, Miriam? Não só a pele, todas as nossas células, né? Você falou também que não só o colágeno, você também colocou para ela, passou alguns moduladores, alguns frequenciais desses aqui, né? Que estamos aqui com ele. Né? E isso tudo fez a regulação energética dela, né, juntamente com o colágeno, aí e o que eu acho interessante é que esses moduladores frequenciais nos trazem muita segurança. Porque você pegar, às vezes, uma criança, né, uma gestante, um idoso... Um bebê pode usar. Né? Então, assim, isso é muito interessante. Eu tive uma situação de uma senhora já com uns 80 anos, já tinha passado por vários especialistas em mão e não melhorava do quadro, né? Então, o que é que praticamente se dispõe? De anti-inflamatório. E anti-inflamatório vai ter um comprometimento da função renal, gástrica. Então, eu usei os moduladores frequenciais, né? Eu usei o Acuflan, que é a função, vai modular as interleucinas, que atua como anti-inflamatório. O G-analgésio, né? Que é para dor. Então, assim, são produtos fantásticos, né? Você está com uma dor, né? E você passar um gel, né? É uma coisa fantástica. Fantástica. Né? Eu tive uma experiência também há poucos dias, inclusive,
Eu cheguei de viagem, tinha tido vários eventos, eu estava com o olho irritado, aqui a pálpebra vermelha, eu achei que era cansaço, achei que era alguma coisa de um pouco de maquiagem. E aí ficou emaciado, querendo fazer um T-sol aqui no meu olho. Eu corri e usei esse maravilhoso aqui, o Oxiflower. Impressionante. É incrível. Eu passei 2 vezes. Aqui não pode botar... É o único lugar que não pode passar dentro do olho, né? Mas eu passei na pálpebra. Eu só passei 2 vezes. Em menos de 24 horas, eu tinha um evento no outro dia, eu já estava preocupada. E resolveu, né? Sem contar meu filho, né? Que eu resolvi a asma do meu filho. Meu filho com Oxiflower e com Respiflam. E meu filho ia para vacina a cada 15 dias, com o melhor pneumologista, né? De Pernambuco. Vacinas, 3 medicamentos por dia, e para onde ia tinha que ir, né, com as bombinhas, enfim. E aí eu disse, foi meu primeiro paciente, não fui, eu gosto sempre de testar em mim, né, mas eu nem testei em mim, eu testei no meu filho, né, e foi espetacular. Hoje, ele só anda para onde ele vai, ele leva o Oxiflower dele, né, quando precisa, a né. maravilha é que a gente, como você disse, gosta de testar em você. Verdade, eu quando comecei a usar, eu testei primeiro em mim, né? Mas você colocou no seu filho por quê? Pela segurança que esses moduladores, esses frequenciais têm, não tem nada químico. É tudo na biofísica, não tem efeito colateral, não tem superdosagem. Então, é segurança total, como eu falei, até um bebê pode usar. E hoje, né, as pessoas, mas o que é quântica? Eu digo, quântica é tudo. Tudo. Celular é saúde, é quântico, é tecnologia quântica, né? Ressonância é quântico, né? E o futuro do mundo vai ser quântico. Os computadores serão quânticos, já tem computadores quânticos, né? Em breve terá. O sistema financeiro será quântico. Então, qual é o questionamento ainda do quântico, né? Do que é saúde quântica? As pessoas falam como se fosse uma coisa que já existe há 200 anos. Nós somos quânticos. A mecânica quântica, nós somos energia pura. Isso. Somos feitos de átomos, que é energia. E eletroencefalograma é o quê? Sim. Eletrocardiograma é o quê? Registra o quê? Energia. Exatamente. Einstein já dizia, tudo é energia. Tudo. Então, os moduladores frequenciais são maravilhosos porque vão atuar na energia, na biofísica. É diferente de um medicamento que, às vezes, que use, mas ele tem efeito colateral. É químico. Você já viu uma bula de medicamento? Se a gente lê, nem toma, né? Ler, exatamente. Acho que quando eu tenho... Às vezes a gente precisa pontualmente, você tem que orientar o paciente, porque se ele lê a bula, ele nem toma. Né? Então, todo medicamento a gente às vezes precisa tomar, mas o mínimo possível, porque tem efeito colateral. Então, isso aqui é muita segurança. Né? Porque o mal, se não resolver, claro que resolve, né? Mas não vai ter um efeito colateral, né? Isso realmente eu acho que é o diferencial, né? E se eu já resolvi um problema também de um abscesso de uma criança, né? Já estava há 5 dias com antibiótico, já estavam querendo fazer antibiótico venoso, etc. Eu usei o que eu tinha na hora lá, estava viajando e eu fui na mala do meu filho e peguei o Oxiflower dele. Essa criança é impressionante. Reabsorveu tudo, ficou 100% recuperado, só com o Oxiflower. Que eu não tinha o Acuflan, não tinha o Nalgésio. O Oxiflower é bom para alergia, porque ele desensibiliza aquela exacerbação da histamina. Ele age na histamina. E outra coisa, se ele fez o que eu vi, né, na pele da criança, né, naquele abscesso ali, né, que ele começou a mexer na cutícula, inflamou, infeccionou, imagina uma pele normal. O que é que ele não faz? Né? Então, assim, isso aqui é a maravilha, né? Vou até passar logo um pouquinho na minha mão, que eu não passei ainda hoje. E Maite Proença, né? Tem um vídeo dela, né? Que ela passa, né? No rosto, né? Mas, olha, eu tenho no meu banheiro. Aí, quando eu tomo banho, eu acabo de tomar banho, eu chego e passo. Pois é. Porque ele não só porque ele clareia a pele. E tem casos, né, de exemplos, né, de UTI, que pacientes na pandemia, né, estavam já desenganados e as familiares começaram a passar Oxiflower, né, que é a informação de oxigênio. E as pessoas com 3 dias saíram da UTI. Tem histórias assim inacreditáveis, fantásticas, né? Então, quando o meu filho, né, ficou curado da asma, ele disse:
minha mãe, a senhora tem que tratar as pessoas com esses produtos, né? E tudo que é novo, né? A gente fica com receio, né? Mas a gente foi tendo muita experiência, principalmente na pandemia, né? Todo mundo online. Então, assim, foi uma experiência fantástica. Foi na época que eu conheci esses florais. E aí uma empresa, né, com toda a segurança, né? Quem está à frente da empresa, uma referência fantástica, mais de 20 produtos, então a gente pode resolver qualquer coisa, né? Uma coisa que eu utilizo muito, que eu gosto muito de fazer, eu tenho lancei agora, né, uma longevidade helênica, e dentro do longevidade helênica tá a medicina quântica, claro que ela tem que estar, né, os moduladores frequenciais, toda essa tecnologia, né, que a gente tem que estar usando. E eu gosto muito também dos produtos que é essa linha aqui, né? Do detox. Né? Sim, que ajuda muito, né? O Fisiotox. Então, a gente começa a potencializar, né, o sistema detox do corpo. Então, tem um hepatodetox, renal detox, fantástico, dermatodetox. E para a pele também, né? Tem o dermatox, tem o cutanes maravilhoso, que eu adoro usar, né? O gel. Cutanes para a informação da pele. E ainda melhor ainda, tem o da celulite, da flacidez, firmare. Dá vontade de usar os 200 produtos, né? Porque, assim, cada um melhor do que o outro, né? Com a segurança, né? Com os resultados fantásticos, né? Realmente, esses moduladores, né? Tem esse também, né? O anti-age também. O anti-age. O rosto pra também, pele. Maravilhoso, né? Então, assim, a nutrição, né? Você como nutricionista, eu acho que é a base de tudo, né? De tudo. Mas, além disso, a gente precisa fazer essa suplementação e ir corrigindo as energias, digamos assim, né? Essa modulação, né, Miriam? Que é o que esses florais, que são florais moduladores, né? Eles fazem, eles equilibram a energia da gente. Porque doença, o que é doença? É um desequilíbrio energético, né? E aí, quando você entra com os florais, que com a frequência, que é o plus desse floral, né? São as frequências que são inseridas nele, através daquela Quantum Health, que é a tecnologia patenteada da Physioquantic, né? Então, essas frequências são informações. Então, quando a gente toma, porque tem líquido e tem também gel, toma ou passa um floral desse, por alguma razão, ele está levando essa frequência, leva uma informação à célula, para reequilibrar aquele problema de saúde que a pessoa tem. Então, quando a gente reequilibra a energia que está desequilibrada, o que é que o nosso corpo faz? Promove a autocura, porque nosso corpo tem o poder da autocura. Você que é médica, você sabe disso, Sim, né? Pois tem, às vezes, um corte que a gente leva, a gente nem faz nada, ele sozinho. Em poucos dias, aquela natureza cicatriza. Né? A gente tem o poder da autocura. Então, o que faz é isso, os florais. Ele reequilibra a energia da gente para que o organismo responda a qualquer invasão, né? Às necessidades de cada órgão. E, assim, o bom é que a gente pode fazer isso, né? E não atrapalha. Se, às vezes, por um motivo, a pessoa estiver usando algum medicamento químico, vai potencializar o resultado daquele, porque né? Né? Isso, Tevina, você sabe muito bem que é médica. Quando a gente toma, aí passa um remédio, um antibiótico, ou qualquer outro remédio. Né? Às vezes, a gente não tem o resultado esperado para aquele remédio, aquele medicamento. Por quê? Porque nossas células estão desequilibradas energeticamente. Então, no que você usa um desses moduladores frequenciais específicos para aquela patologia, vai reequilibrar o organismo, e aí o medicamento vai ter outra ação. Aquele medicamento tem uma ação potencializada. Então, assim, você não é que não possa usar os dois juntos, né? Um pode interfere usar, o outro. Deve né? usar, porque não interfere, porque isso não é medicamento. Né? Porque é tão simples que às vezes fica confuso. Confuso. Né? É uma simplicidade
que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, né? Eu sempre dou o exemplo da FM, né? A gente tá no carro, vai querer escutar uma rádio, e aí você tem que colocar naquela frequência, senão fica chiando, né? É então, o órgão da gente, então, porque cada órgão tem uma frequência específica. Exatamente. Então, quando a gente faz os moduladores frequenciais, a gente vai fazer com que aquilo fique em sintonia. Exato. Né? E aí tem as respostas fantásticas, né? Agora, a gente precisa fazer nutrição anti-inflamatória. Sim, A gente precisa fazer conjunto. atividade física, né? As pessoas querem um milagre, né? E uma solução mágica. E não existe, né? Canetinha, hoje, não, vamos fazer uma caneta e está tudo resolvido. Não, ela tem o efeito dela, não estou dizendo que não use, mas tem os efeitos colaterais, tem que ter muito cuidado, inclusive suplementar muito, né? Porque e aliado às canetinhas, uma reeducação alimentar, porque senão... depois vai fazer a canetinha uso contínuo e tem os efeitos colaterais também, né? Então, vai degradar, você vai emagrecer, sim, né? Então, quando a gente faz uma nutrição anti-inflamatória, a gente emagrece, que é o que todo mundo quer, tá lindo, novo, né? E magro. Quando a gente faz uma nutrição anti-inflamatória, é uma consequência a gente emagrecer. Então, não é emagrecer, é desinflamar. E o bônus vai ser... uma consequência vai ser emagrecimento. Então, não tem dieta. Tem estilo de vida. Né? A gente precisa dormir também bem, né? Não pode falar em pele bonita sem dormir bem. Isso não existe. Porque é quando a gente dorme, né? Que a gente vai fazer toda essa regeneração, organizar tudo. Inclusive, eu gosto de tomar o colágeno à noite. À noite, eu também tomo à noite. Mas aí a gente pode fazer. Como é que a gente pode fazer o colágeno? Eu gosto de fazer à noite. Né? Mas pode fazer outros horários, como seria, Miriam? De manhã, em jejum, ou à noite, antes de dormir. Pode fazer tipo, uma meia hora antes das refeições, ou então 2 horas após. A preferência é que seja em jejum, antes da primeira refeição. Sim. Sua acorda, toma a sua dosagem, né, determinada. Eu tomo ele puro. Eu tomo porque puro, ele tem mas um sabor de frutas vermelhas, né? É adocicado, mas inclusive não tem açúcar diabéticos, e a mesma né? coisa, esses moduladores, os florais, eles têm um sabor adocicado, mas não é açúcar. Não é né? açúcar. Então, diabético problema, pode tomar, né? Tranquilo. Certo. Eu também, eu tomo puro, mas muita gente pode botar diluir água, gosta de diluído na água em suco. Né? Mas, assim, eu acho ele tão palatável, gostoso. Eu tomo à noite. Né? E eu não sou muito fã de líquido, não gosto de coisa muito líquida. Mas ele não tem dificuldade em tomar. Eu gosto de fazer à noite, porque é quando a gente vai repor tudo, né? Vai repousar e o organismo vai fazer todo esse metabolismo, essa regeneração, né? Porque à noite é quando tudo acontece. Então, quando a gente não tem como ter pele bonita, né? Sem a gente estar com um sono, né? Então, o sono reparador, evitar dormir muito tarde. E o envelhecimento, hoje se fala muito, né, em envelhecer. Eu acho que envelhecer é um processo que todo mundo quer fazer parte disso, né? Ninguém quer morrer aos 30 nem aos 40 anos. Mas a gente precisa envelhecer de uma forma mais equilibrada. Claro que o corpo de 60 ele vai ser diferente de 30, mas vai ser muito melhor dependendo do que a gente planta hoje. Né? Então, o nosso corpo, nosso DNA está programado aí para viver 120 anos. Eu vi agora há poucos dias uma reportagem, né, que o Japão está com cada dia mais pessoas longevas, né? E é o quê? É o estilo de vida deles, né? Não tem milagre, não tem fórmula mágica, né? É o estilo de vida que a gente vai levando, que a gente vai fazendo, são nossas escolhas para a gente evitar esse envelhecimento precoce. Então, a gente vai ficando, né? Passando o tempo, vamos envelhecendo, mas diferente de ficar velha. Né? Nosso corpo ele tem que estar funcionando com um equilíbrio, né? E o corpo é sábio, ele tem esse poder, né? Todo dia nós renovamos as células do intestino, da pele, tudo é renovado. Agora a gente precisa para isso dar matéria-prima de qualidade, né, Miriam? E as pessoas querem suplementar, vamos suplementar. Não, o suplemento é para complementar, é a alimentação. Né? A alimentação, né? Começa pela alimentação. A né? escolha, A alimentação anti-inflamatória, como você falou. Né? Evitar o processo inflamatório. Exato. Né? Beber, se hidratar, ter um bom sono,
né? Fazer aquela higiene do sono, para quem tem dificuldade, faz aquela higiene do sono, né? Inclusive tem também um para o sono, o né? nutrissono. Nutrissono, né? Ajuda muito também, Ajuda né? Para quem tem muito. dificuldade, né? Já tive pessoas que deixaram de tomar remédio para dormir com o nutrissono. Claro que tem que ter uma transição, dependendo Sim, do tempo que você usa, né? Porque claro. o corpo se adapta àquela rotina, né? Aí, depois, passaram mensagem para mim, falando isso. Que nunca, nenhum remédio tinha resolvido. Sim, a insônia, né? A insônia. E com o nutrissono, estava conseguindo dormir. Que bom, estava regulando, né? As energias. Pois é, porque é sagrado, né? O sono é sagrado, né? O sono, a atividade física. E também é importante a gente observar que tem também o envelhecimento. Uma das coisas do envelhecimento é o encurtamento dos telômeros, né? Que é aquela partezinha né? final do cromossomo. E aí a gente também tem, né? Tem o Teloquantic, né? Que ele vai modular esse encurtamento dos telômeros, né? Então, realmente é uma riqueza, né? Dá vontade de tomar, bem completa, né? Tem várias dá vontade de tomar vários. Dá vontade. Né? Tomar todos, né? Porque todos têm benefícios, né? Para a parte emocional, a parte emocional também, tem tido muito bons resultados nisso. Tem um professor, inclusive, que fez um trabalho bem bonito lá em Natal. João Pessoa, com aquelas crianças que vêm... Da microcefalia? Não, da microcefalia não, que vem com déficit, que já é... Foi TTH, não lembro. É o professor Francisco Limeira. Sim. Eu só sei que essas crianças todas tinham uma associação, né? E ele iniciou com Calmales. Eu acho que eu nem sei se eu trouxe o Calmales. É assim, parecido com esse, que é da mesma linha do Oxiflávio, Calmales. E só de passar, porque eles ficam muito agitados, né? Então, só de passar na barriguinha, ou no pé, ou na barriguinha deles, eles começaram a se acalmar, a ficar mais tranquilos. E isso beneficiou as mães também, porque quem passava eram as mães. Elas também recebiam também, né? Quando passava neles, também estava recebendo aquela energia, aquela frequência. Né? É fantástico, né? Porque é tão desafiador também, né? Tem quadros assim que são mais desafiadores, né? E saúde mental hoje, né? Ansiedade e tudo isso, né? Tá tão complicado, né? Então, é uma linha realmente completa, né? E esse nosso podcast, né? A gente procura aqui estar falando em saúde, né? Promover saúde, que é totalmente diferente de tratar doenças. Sim. Né? A gente precisa promover saúde. O nosso corpo, ele tem esse poder, né, de equilíbrio, mas a gente é que desequilibra o corpo, né? A gente precisa ter mais atenção, a respeitar mais o corpo, né? A gente lancei agora o Longevidade Helênica, inspirado, né, no berço da civilização, na Grécia. E como desde, né, 700 anos de Cristo, eles tinham esse respeito ao corpo como um templo, né? E não existe um corpo perfeito com a mente. Esse equilíbrio, né? Corpo e mente. Então, assim, não tem realmente como a gente separar as coisas, né? Então, o corpo vai ser um reflexo da mente e vice-versa, né? Então, é respeito ao corpo. Respeitar o tempo, né? Os telômeros, né? A gente precisa ter essa abordagem. Então, hoje a gente tem tanta informação, mas, ao mesmo tempo, ainda as pessoas ficam confusas, né? Porque não é chegar na farmácia e pegar qualquer suplemento. A gente precisa fazer pesquisa das empresas, né? Hoje está se falsificando tudo, né? Suplementos, esse caos agora, né? Da bebida alcoólica, inclusive... Essa questão do álcool é tão séria, né? Que o álcool também já foi definido como cancerígeno. A gente sabe que é péssimo para a pele, né? Então, vamos diminuir o consumo de álcool. E essa adulteração agora, né? Essa repercussão tão séria, as pessoas perdendo a vida, perdendo a visão. Mas eu fiz uma reflexão e as pessoas, todos os dias morrem pessoas por conta do álcool. Né? Mesmo sem ser adulterado. Porque as pessoas dirigem ainda. E ainda morrem e ainda causam a morte de outras pessoas.
né? Quantos lares, né, destruídos por conta do álcool. Então, a gente precisa rever muito o papel do álcool na sociedade, né? Todos os malefícios, mesmo ele sem estar adulterado, né? É uma droga, infelizmente, lícita, mas é uma droga. É, né? Uma droga. E a gente precisa refletir sobre isso, né? E consumir o mínimo possível, né? Claro que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Mas, realmente, né, são lares destruídos por conta do álcool, famílias destruídas, né? Acidentes, a maioria tem muitos acidentes graves, com sequelas definitivas por conta do álcool, né? Então, o álcool agora está matando por causa da adulteração, mas ele mata todos os dias, mesmo sem estar adulterado. E isso é uma desvalorização da vida. A gente precisa valorizar mais a vida em todos os aspectos, né? Mas eu só vou valorizar a minha vida, né, se eu cuidar de si, se eu tiver amor próprio, equilíbrio emocional, né? As doenças é um desequilíbrio. E também faz escolhas. Precisa a gente estar muito equilibrado emocionalmente para fazer uma escolha, para dizer um não, né, a tudo que está aí, né, dessa indústria alimentícia. Hoje a gente está consumindo mais produtos alimentícios, mas não alimentos. Não, né? alimentos. Então, a nutrição do que vem da Mãe Terra, tudo que a gente fornece, né, dos mares, das águas, da terra, essa é a nutrição adequada para o nosso corpo. É disso que a gente precisa. Né? É descascar mais e desembalar menos, né? É fácil? Não, porque não o estilo de vida nosso não favorece. A gente está cada dia com menos tempo, então tudo é mais prático, mais rápido. Evitar os ultraprocessados. Mas o preço está muito alto, né? Porque então, as crianças estão obesas, mais de 54% da população brasileira está com sobrepeso, o câncer cada vez mais jovens, principalmente o colo retal, a gente está Outubro Rosa, que é uma campanha importante, mas é o ano todo, todos os dias que a gente precisa cuidar. E se a gente for falar de Outubro Rosa, não é propriamente nenhuma prevenção, é no máximo um diagnóstico precoce, você vai saber se você está ou não. A prevenção ela é contínua, é todo dia, né? Cuidar das emoções, é a alimentação, é a atividade física, todo esse conjunto, né? Também tem tecnologia hoje, a gente tem mapeamento genético para aprofundar tudo isso. Então, a gente não tem mais desculpa para não investir na saúde, né, Miriam? Não temos desculpa, porque a gente está com muita informação, né? A gente tem que se priorizar, né? E buscar uma alimentação saudável, escolhas saudáveis, né? Buscar essas maravilhas, né? Para regular nossa energia e nós ficarmos bem. E o envelhecimento, né? Hoje a gente já está conquistando, né, 80 anos, tem tantas pessoas com 80 anos, né? Há poucos dias eu estive, né, num evento com o João Carlos Martins, o maestro, com 85 anos, mais de 30 cirurgias. Eu perguntei a ele qual é o segredo, né, dessa energia, dessa disposição. Propósito, né? A gente tem que ter uma força que nos mantenha ativos, né? E superação, né? Outro dia eu fiz uma entrevista com um ortopedista que está em plena atividade, com 77 anos. O que é que move isso, né? A gente tem que ter propósito, tem que ter objetivos para a gente poder investir mais, né? Tá ativo, né? Porque ele viveu 80 anos, 90 anos, qual é a vantagem? A vantagem é chegar com essa idade, né, ativo, com independência, sem estar dependendo do outro, sem estar com Alzheimer, sem estar com dor, sem estar com limitação. Isso é que é bonito, né? Viver o mais tempo possível, né, com um equilíbrio. E isso é hoje 100% possível. Só vai depender das nossas escolhas, né, Miriam? Somente. Então, sejam todos aqui bem-vindos. Agradeço a vocês que estiveram aqui conosco nesse episódio. E aguardo vocês no próximo episódio com a nossa contribuição aqui com saúde, bem-estar, longevidade e vamos cada vez mais celebrar a vida.